Boa noite, pessoal. A gente está começando aqui mais uma live da Escola Pós-Rachiana Federico Navarro. Hoje nós vamos falar sobre porquê da angústia e da sexualidade definirem a nossa capacidade de fluir, né? Vou chamar aqui o Vicente, que vai ser o palestrante, tá bem? Só um minutinho para a gente chamar ele aqui para dentro. Pronto. Vamos aguardar só um pouquinho mais para ele entrar aí. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho o Vicente entrar. Legal. Olá, Boa noite, Vicente. Bruno. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. A gente está aqui começando mais uma palestra da Escola Pós-Rachiana Federico Navarro. O tema de hoje vai ser por que a angústia e a sexualidade definem a nossa capacidade de fluir. Eu dou aí as boa noite aí ao Vicente, agradecendo a ele aí a presença, a participação. Obrigado, Vicente, aí mais uma vez. Falar de um assunto tão Obrigado. importante para a gente, né? Para dentro da perspectiva haitiana. O tema da angústia é um tema muito básico, né? Dentro do conhecimento haitiano. Então, é super importante a gente estar aí por dentro disso. Então, agradeço aí a tua presença, a tua disponibilidade. Vicente é professor e terapeuta haitiano da escola e vai começar agora a live dentro desse contexto aqui. Eu queria também aproveitar a oportunidade antes de começar e pedir que as pessoas, quem quiser, quem tiver desejo de fazer perguntas, né, que já podem colocar as perguntas aqui, que eu vou acompanhando e vou trazendo para o Vicente à medida que a gente conseguir encaixar aqui. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade aí. Vicente, boa noite, obrigado. Boa Vamos noite, em frente. Bruno. Boa noite. Obrigado pelas pessoas que estão interessadas aqui no tema. Eu queria começar, e eu vou fazer das palavras do Bruno as minhas palavras, né? É muito bom se a gente pode ver as perguntas de vocês no chat. O Bruno vai me ajudar com isso e a gente pode ir dialogando durante a live, né? E eu queria começar essa live tornando essa, essa pergunta da live como uma afirmação. Angústia e sexualidade, elas definem a nossa capacidade de fluir. Então, a primeira coisa eu queria trazer uma analogia com a respiração, né? Normalmente, a gente acha que respirar é um fato corriqueiro. Só que com menos frequência, a gente presta atenção ao jeito como a gente respira. E aí vocês vão falar assim, ué, Vicente, mas respirar não é quando o ar entra e não é quando o ar sai? É. Só que quando a gente presta atenção como a gente se sente enquanto a gente respira devagar, e eu não estou nem falando de um mindfulness nem nada, eu estou falando simplesmente respirar normalmente, prestar atenção em como a gente se sente enquanto a gente respira, o que acontece é que a gente aumenta a nossa capacidade de observar o que o nosso corpo está processando no fundo. Então, acompanhar o nosso estado de espírito enquanto a gente inspira e expira devagar
é como se fizesse o volume da nossa capacidade de perceber emoções de fundo, ela aumentasse. Né? Como, vou dar a analogia de como girar o volume de um rádio. Né? A gente aumenta o volume, né? O som, que essa nossa capacidade de perceber as emoções de fundo, ela passa a aumentar. Então, esse som que está abafado no fundo, ele cresce. E é por isso que a gente processa muitas coisas inconscientemente e no dia a dia a gente decide abafar isso que a gente sente está processando no fundo para dar conta da gente se focar em questões práticas do dia a dia. E eu não quero entrar aqui numa questão moralista. Então abafar é ruim, abafar o que você sente é ruim. Não. Abafar o que você sente não é ruim. Abafar torna as coisas práticas, né? Só que as coisas práticas, o fluir dessas coisas práticas é que pode ficar difícil. Então, abafar o que a gente sente de fundo tem um propósito. Mas o fluir do que a gente vai praticar enquanto está abafando o que a gente está processando no fundo, esse fluir é que pode ficar abafado. Ô Vicente, mas esse termo fluir, né, a gente vê ele sendo repetido muitas vezes, né, em muitos contextos, assim, deixa fluir, né, enfim. Mas isso mais no senso comum, né, só que dentro da perspectiva haitiana, isso traz algumas questões, né. Você pode falar um pouco mais sobre esse fluir, o que é esse fluir, e falar um pouco mais sobre isso? Obrigado. Quando a gente fala assim, deixa fluir, né? Pegando a tua questão. Quando a gente fala assim, deixa fluir, o que isso consiste, né? Assim, fluir no senso comum, né? Fluir é ser leve, não ter como segurar, não ter um controle em cima, se entregar, né? Isso seria fluir. E acaba que quando a gente fala deixa fluir, isso traz uma ideia intuitiva que a gente verifica dentro. Porque o nosso sistema, ele precisa fluir para ter saúde e para fazer as coisas com prazer. E o caminho do prazer, ele é o caminho da entrega. Então, se a gente for precisamente haitianos, o caminho do prazer, ele é o caminho no qual as excitações elétricas do corpo, elas podem fluir através da extensão do nosso corpo. E quem aqui já teve um orgasmo, já experienciou isso de alguma forma. Tem um pico de excitação que percorre o nosso corpo através de ondas. Então, todo o nosso corpo, ele foi autopoeticamente desenhado, e quando eu falo autopoeticamente desenhado, eu estou tomando aqui a palavra do Maturana e do Varela, para a gente escapar um finalismo, né? Senão parece o Richard Dawkins, que tem um deus demiurgo que desenha as coisas pela vontade consciente dele, como se fosse um senhor, né? E essa não é a perspectiva que a gente trabalha, né? É a ideia de um cosmos que se autoproduz, né? E não uma ideia de uma figura antropomórfica que está liderando os homens, então não tem esse criador com um finalismo, né? Então, o nosso corpo ele foi autopoeticamente desenhado, né, autoproduzido para vivenciar essas ondas vegetativas. Como se a gente fosse uma grande onda de surfista e a gente fosse ser atravessado por várias linhas de várias outras ondas de surfista. E isso é uma coisa que, né, tem uma galera da filosofia que tem trabalhado isso também, né? Eu ia inclusive comentar isso, Vicente. Tem a questão da filosofia da diferença, né, que traz um pouco essa questão do corpo também, mas muito numa perspectiva filosófica, né? Mas no Reich, ele tem uma especificidade, né, que essas ondas, elas são fisiológicas, né? E isso mostra também, quer dizer, a capacidade de sentir ou de não sentir essas ondas mostra também uma questão relativa à nossa vitalidade, né? Isso é bem importante para a clínica. Queria que você pudesse comentar um pouquinho também disso. Tá. Você falou uma coisa importante, né? Eu, assim, muitos colegas, a gente gosta muito da filosofia da diferença, né? E ela dialoga muito com o pensamento haitiano. E tem essa especificidade que é clínica, né? E a clínica, claro, tem muita gente que pensa numa clínica filosófica, mas quando a gente pensa na clínica em Reich, a gente tenta não pensar só em termos de conceitos, mas em funções, né? Como o corpo de fato funciona
E é por isso que a gente não vai chamar de ondas intensivas, a gente vai chamar de ondas vegetativas. Elas são impulsos e ondas bioelétricas que perpassam o nosso corpo como correntes mesmo, nosso corpo, né? Então elas são ondas vegetativas. E o que acontece quando essas ondas de excitação elas passam pela gente, né? Como uma onda, elas vêm, elas passam ativando tudo que está dentro da gente pelo caminho. Então, até aqui agora, né, se a gente pensar aqui nessa live, enquanto vocês ouvem, tem uma série dessas ondas passando por cada um de vocês. E se vocês dividirem parte da atenção de vocês para prestar atenção nelas, em vez de só focar no que eu estou falando, por exemplo, vocês vão perceber que tem várias forças atuando em vocês. Algumas podem ser de expansão, de alegria, de ir adiante, de vocês estarem excitados numa direção externa. Ou seja, isso tudo é uma dimensão sem palavras, ok? E vocês também podem dividir a atenção de vocês para prestar atenção que também tem forças de resistência dentro de vocês, né? Vocês podem ter algumas sensações sutis de impedimento, e sensações sutis de receio, ou de congestão, ou de parada de movimento. É como se o corpo ele estivesse fazendo vários desses cálculos internamente. E de fato ele está, o tempo todo. Então, quando essas ondas vegetativas ou essas ondas de excitação do sistema nervoso vegetativo, elas passam pelo nosso corpo, o que elas fazem? Elas excitam um monte das nossas histórias que a gente está guardado no corpo. E eu vou chamar isso como se fossem cápsulas do tempo. Tá? Essas cápsulas, elas não estão no cérebro. Elas estão em vários conjuntos musculares, vários conjuntos de tecidos, de fibras, de fáscias que estão no corpo, e elas também encontram representação visual na ínsula, junto com as amígdalas, o hipocampo, o hipotálamo e outras estruturas límbicas. Eu estou falando da ínsula porque foi um estudo que eu comecei a descobrir recentemente. Eu sempre me perguntei, né, como é que acontece essa conversão do que acontece de maneira não verbal no corpo e como é que isso cria imagens na mente, né? E aí tem esse órgão que ele é muito pouco estudado, que é a ínsula, né? Um pesquisador que fala muito dele é o Porges, né? E a ínsula ela é uma pequena área no cérebro que ela transforma tudo que a gente processa visceralmente em representações de imagens mentais. Então, eu vou tentar explicar isso de outra forma. Por exemplo, a gente está aqui, digamos que a gente estivesse numa sala de aula, ok? Ou alguém aqui coloca no chat e me faz uma pergunta difícil, uma pergunta capciosa, aquela que é para me desconcertar, por exemplo, tá? Digamos que alguém me faça essa pergunta difícil e daí eu tenho um lugar de risco lá na minha infância. Que ele me diz assim, se eu não souber dar a resposta correta, eu posso ser cortado ou eu posso ser colocado para fora. Por um pai, por uma mãe, por um cuidador, digamos, ok? Então, na hora que essa pergunta ela chega até mim, eu espontaneamente eu ativo medo, que é uma emoção do desconhecido. E aí essa onda vegetativa de medo, ela bate nessa cápsula do tempo que eu carrego ali e aí acontece um problema. Gente, eu estou chamando de cápsula do tempo porque obviamente não é um termo que o Reich usa, é um termo que eu estou usando como analogia para explicar um fenômeno, tá? Porque, assim, para eu manter uma memória de risco ativa dentro de mim, né? Ela não é passiva, eu mantenho ela ativamente dentro de mim, essa memória. Parte dessa excitação vegetativa, ela fica presa permanentemente dentro dessa cápsula. Que é o quê? Dentro do meu peito, dentro do meu diafragma, dentro do meu pescoço. E aí, por isso, eu sinto essa força de resistência nesses lugares. Por isso que eu falei no início da live. Se vocês observarem, né, a maneira como vocês respiram e o estado de espírito de vocês enquanto vocês respiram normalmente, vocês vão ver que tem forças de expansão e tem forças de resistência. Tem algumas coisas que você sente lá no fundo do teu estado de espírito que emperram. E são essas cápsulas, ok? Só que na mente é diferente do corpo. O que acontece na mente? Na mente, sobretudo pela ação da ínsula, é que esse estado excitado, esse estado corporal excitado que está confinado, ele retém um cenário representado na minha mente.
E esse cenário, ele tem muitos elementos simbólicos ou elementos imagéticos daquilo que eu conheci durante a minha vida, daquilo que faz parte da minha cultura, desses elementos. Então, o que a ínsula faz? Ela cria uma representação imagética na nossa mente dessa congestão visceral que eu estou vivendo dentro. Por quê? Porque existe um risco de viver esse medo, né? Então, alguém me fez uma pergunta difícil, veio uma emoção vegetativa de medo, percorreu o meu corpo. Quando ela chega nesse lugar, fala assim, se você errar, você pode ser destruído, você pode ser abandonado, você pode ser... E aí, em vez dessa onda de medo passar, ela fica retida. E acontece um fenômeno aí, né? A minha mente, ela começa a pintar um lugar e uma tese do que vai acontecer. Então, parte da minha energia ou parte da minha excitação vegetativa, ela vai ficar presa nesse lugar. E isso é uma coisa que, né, eu estou tentando mostrar como isso acontece na mente e no corpo e usando um pouco da neurologia. Né? Ô Vicente, talvez as pessoas não estejam muito familiarizadas com essa relação entre muscularidade e neurologia. Será que você podia dar um exemplo prático, explorar um pouquinho mais para deixar mais claro, mais concreto? Tá. Eu vou continuar dentro dessa ideia da pergunta difícil. Eu vou explorar isso, né? Vou continuar dentro dessa ideia e vamos ver se clareia, tá? Então, assim, dentro desse exemplo, se alguém me faz uma pergunta difícil e aí eu sinto esse desconhecido, né? Eu sinto uma onda vegetativa me percorrendo e pam, né? Ela encontra essa cápsula do tempo e daí ela ativa em mim, né? E ela excita esse lugar. Ou seja, é como se essa onda vegetativa de medo, ela injeta mais energia nesse lugar, mais excitação nesse lugar. E aí você vai falar, esse lugar é um lugar bem resolvido dentro de você? Não. Só que quando ele fica mais excitado, né, ele vai resistir à mudança. Porque você vai aumentar a quantidade de excitação e o que meu medo diz é que ela não pode passar. Se eu sinto de fato que está ali dentro, por ela estar presa, eu tenho certeza de que eu vou morrer de alguma forma. Então, no meu corpo, essa energia ela vai aumentar a congestão, ela já está em congestão, mas eu já acostumei com ela. Eu tenho essa tese formada na minha cabeça por causa dessa congestão, mas eu já acostumei com ela. Quando essa onda vegetativa de medo passa, ela aumenta essa congestão. Então, o que acontece no meu corpo e na minha mente? O que acontece quando o meu corpo fica mais excitado com essa onda vegetativa? O meu corpo ele aumenta a congestão, ela aumenta a rigidez, e na minha mente, essa tese representada de risco do que vai acontecer, ela fica mais forte. Por isso que o Reich ele fala num livrinho pequeno, que é o Ergonomic Functionalism. Ele fala assim, ideias vão e vêm. Só que as ideias dependem do estado de movimento da energia do corpo. Então, o que o Reich está querendo dizer é que se você tiver uma onda vegetativa muito fraca, as suas ideias elas não pintam forte. E se você tiver uma onda de excitação forte, essas ideias ficam muito vívidas. Então, quando bate nesse lugar, né, essa cápsula temporal dentro, né, que ela é somatopsicológica ou somatopsicodinâmica, né? Ou seja, ela é mente e corpo ao mesmo tempo. Na hora que bate, não só o meu corpo entumece mais, eu começo a criar mais congestão e a tese que eu tenho de como eu vou me ferrar naquela situação, de como eu estou preso, que é representada pela ínsula, essa tese, ela aumenta a vivacidade dela. Então, a tese, ela se confirma. Eu tenho certeza, num milésimo de segundo, de que eu vou morrer. Certo? Porque eu tenho um corpo que, de repente, ficou mais tenso e mais congestionado, e eu tenho uma mente que ela está pintando para mim com mais vivacidade ainda um cenário que eu já sei como vai acontecer. Essa é a grande chave da coraça. Tudo que está ligado na mente e na coraça, nada é novo. Uma vez que a coraça, assim, ela defensivamente criou esse lugar de congestão permanente, para assegurar uma quantidade de energia ali para a gente não morrer, ao mesmo tempo, na ínsula, isso é pintado como uma tese. Eu já sei claramente como eu vou me dar mal. E quando aquilo fica mais vívido, eu tenho certeza de que eu vou me dar mal daquela forma. É assim que funciona. E aí o que acontece logo no momento em seguida? Isso é milésimos de segundo, ok? O que acontece no momento em seguida? Eu começo a procurar qualquer recurso para sair desse aperto.
Então, alguém me fez uma pergunta difícil, veio uma onda vegetativa de medo, bateu nesse lugar, a onda não pôde passar, ela entumeceu o meu corpo, ela fez a tese ficar mais vívida, eu falo, ferrou. Aí, o meu sistema nervoso autônomo, né, que ele é um grande companheiro, ele vem, que nem a cavalaria, ele vem ao meu auxílio. Aí ele faz qualquer negócio para me livrar desse lugar. Porque é isso, né? O melhor amigo que a gente tem é o nosso SNA, para o bem e para o mal. Então, o que ele faz? Eu posso sentir que eu perco as forças, eu posso sentir que eu fico confuso, né? Quem nunca deu branco na hora da prova? É isso, é o teu SNA criando um tipo de anestesiamento para salvar a sua vida. Porque você acha, lá no fundo, que você vai morrer se você não conseguir dar conta daquele desafio, né? Então ele tenta salvar você dessa forma. Ou não, eu começo a ficar prolixo. Quantas vezes você já tomou uma pergunta, ou tomou um impacto, daqui a pouco você começa a falar e não sabe nem o que você está falando, de puro nervosismo, né? Ou seja, ou o contrário, a pessoa me fez uma pergunta difícil, veio essa onda vegetativa, eu calculei isso num milésimo de segundo, e aí me vem raiva. Eu falo, não, isso não vai acontecer. Eu devolvo a pergunta para a pessoa de um jeito bem cínico e tento acabar com a pessoa. Ou seja, o nosso SNA ele pode criar várias respostas para tirar a gente desse aperto, tá? Quais são os apertos? Eu vou repetir, são dois. Um é fisiológico, outro é mental, tá? Outro é psicológico. Eu vou tentar me livrar dessa pressão que eu passei a sentir dentro, né? De alguma forma. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa para me livrar dessa pressão aumentada, dessa congestão que esse medo acentuado criou. Quanto essa realidade que se repintou na minha mente com muita vivacidade, o meu sistema autônomo também vai fazer qualquer negócio para me livrar dessa realidade. Certo? Então é isso. A gente tenta se livrar dessa congestão. Eu já vou dar o nome para ela, mas adiantando, ela é a angústia. Tá? Eu vou me livrar dessa congestão, eu vou tentar me livrar dessa realidade que deu um download aqui na minha frente, como se fosse um óculos de realidade virtual que eu acabei de vestir aqui no meu olho, né? Só que toda essa vivência, eu posso fazer ela em apenas muitos poucos segundos. E aí, quem vai me olhar do lado de fora vai ver isso tudo? Não. Só vai ver como eu vou me comportar do lado de fora. Então, do lado de fora, eu fiz esse cálculo todo, me assustei, eu vi que eu descompensei de alguma forma, milésimos de segundo, ok? Então, eu posso também ter esse risco de como é que eu vou aparecer para as pessoas. Então, eu tento manter o controle, eu tento parecer uma pessoa sã, razoável, né? Eu tento controlar meu tom de voz, eu tento controlar minha resposta. Só que a verdade é que o meu organismo, ele criou uma mega resistência ao meu fluir. Aí vocês vão perguntar, mas ao seu fluir de quê, Vicente? Do meu medo. Ou seja, para o Reich, todas as emoções, elas podem ser espontâneas ou negativamente programadas. Elas podem ser prazerosas ou desprazerosas. Então, assim, raiva, tristeza, medo, etc. Tá? Todas as emoções, se elas podem percorrer o nosso corpo sem controle, sem bloqueio, sem resistência, elas são só ondas vegetativas. Elas são ondas de excitação que percorrem o meu corpo em direção à periferia. E aí, quando essas ondas vegetativas, elas, né, por isso que o Reich fala da função do orgasmo, do convulsionamento, né, elas são ondas de convulsão. Quando essas ondas de excitação, elas percorrem o nosso corpo e elas passam, né, essa convulsão chega até o final, a gente pode sentir prazer, a gente provavelmente sente prazer. A gente sente que o corpo, essa sensação, às vezes familiar, de o corpo fez o que precisava ser feito. É aquilo que o Reich fala. Eu chorei quando eu tinha que chorar, eu ri quando eu tinha que rir, eu tive raiva quando eu precisava sentir raiva, eu tremi quando eu precisava ter medo, sabe? Ou seja, quando o corpo precisa de algo, ele tem um impulso, esse impulso percorre, e isso, depois dessa convulsão, ela traz um equilíbrio, ela traz principalmente clareza. E é esse é o benefício. Fala, Bruno. Ô Vicente, então assim, ou seja, o que a gente está dizendo aqui é, se essas ondas emocionais, se essas ondas vegetativas, se elas de fato conseguem percorrer o corpo, né, sem serem impedidas, de certa forma isso é benéfico para o corpo, benéfico para a nossa saúde.
Então, assim, não existem emoções ruins, emoções boas, não existe esse moralismo para quando a gente fala de funcionamento da emoção. A emoção funciona, não é boa nem ruim, ela funciona no nosso corpo, né? É, ou, é, é, ou elas passam, ou elas são impedidas de alguma forma de serem processadas, ou não. Como é isso, né? Você podia falar um pouquinho mais? Não, é exatamente isso, Bruno. Assim, acho que essa ideia que você está trazendo, ela é boa. É exatamente isso. Emoção não é uma coisa boa nem ruim, né? Ou seja, a emoção ela é uma onda vegetativa que ela tem uma função vital sempre de interferência no ambiente ou da gente poder processar a quantidade de excitação que o nosso corpo mobilizou para uma ação vital. Só que o que acontece quando a gente excita muito, né? O medo, ou tristeza, ou raiva, ou qualquer outra emoção. O que acontece quando isso excita? Isso precisa passar como uma onda. Se ela não passa, porque esbarra nesses lugares onde eu não posso viver essa emoção, eu vou ser destruído se eu de fato viver esse cenário. O corpo ele tenta prevenir que a energia bata nesse cenário e amplie ele. Se amplie ele, eu posso morrer. Então, é melhor que você não seja excitado. A maneira que o corpo tem de não ser excitado é barrar a onda vegetativa de percorrer você, né? Então, aí fica a pergunta que você está colocando. Tá, e o que aconteceria se o meu medo pudesse ter passado por mim como uma onda vegetativa? Ao invés dessa onda encontrar resistência dentro de mim. Gente, podia ser que eu começasse a tremer por dentro. Só que, uma vez que ela passa, por exemplo, o medo, né? E eu particularmente sou um tipo 5 do Enneagrama, então eu sou da tríade do medo, né? Então, assim, é um trabalho que eu gosto muito de prestar atenção em como o medo funciona. Podia ser que eu tremesse por dentro. Então, assim, os meus sentidos, eles poderiam ficar muito aguçados. E o que acontece quando eu deixo o medo passar por mim? A minha mente, ela começa a mapear várias possibilidades não lineares, que não são conhecidas por mim, para tentar responder essa pergunta difícil. Se eu pudesse usar o meu medo, ou usar não, se eu pudesse vivenciar o meu medo de forma consciente e não bloqueada, eu poderia tremer, eu poderia aguçar o meu sentido, a minha mente começaria a escanear uma série de soluções que eu não conheço. Porque é isso, o medo é uma emoção do desconhecido. Seria como entrar num território desconhecido, seria como uma aventura. Né? Eu gosto muito daquela cena do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf bate na casa do Frodo e fala, o Frodo, olha só, vou te chamar para uma aventura. O Frodo, né, que ele é bem medroso, né? Ele olha assim, ele é um hobbit, né? Ele olha assim, aí o Gandalf fala, não, vai ter tesouro, vai ter dragão, vai ter morte, vai ter... E o Frodo fala, ok, tá bom, né? O que o Gandalf está fazendo? Ele está entrando na questão do medo, no território de medo. Né? Ele está dizendo assim, cara, vai dar medo, pode acontecer uma série de coisas, mas você vai viver algo que é desconhecido. E na nossa cultura a gente tem muito medo de sentir medo, né? Que é isso que essas cápsulas tentam prevenir. Então a gente acaba que não mapeia possibilidades. E entrar nisso seria entrar como se fosse uma aventura. Então, quando essas respostas autônomas, vegetativas, elas surgissem, o meu corpo ficaria excitado, ativado, e minha mente ela teria provavelmente uma série de possibilidades. Só que, vamos lá, no exemplo, né? Por conta desse lugar, que eu estou chamando de cápsula de tempo, né? Que ela é corpo mental, né? Por conta desse lugar que a minha energia parou e ela inchou, né? O Reich chama de entumecimento, né? As áreas do corpo elas incham, entumecem e ficam com uma energia estagnada, e por isso dói, né? Uma vez que a minha energia ali parou e inchou, essa sensação de congestão instantânea, ela me dá o quê? Um sentimento de angústia. Angústia, para Reich, né? Agora falando do tema dessa live, né? Assim, explicitando o termo, a angústia para Reich é quando esse fluxo vegetativo espontâneo, que ele parte do centro e vai para a periferia do corpo, ele encontra uma resistência. Então o corpo ele incha, ele entumece naquelas áreas afetadas. E aí na mente, o que acontece? Não tem entumecimento na mente. Na mente a pessoa fica num beco sem saída. Não é à toa que quando a energia para no corpo, a nossa mente ela começa a criar um cenário de beco sem saída. Por que a gente não cria saída se a gente pode inventar qualquer coisa? Justamente porque a energia ela fica bloqueada e a ínsula representa exatamente o que a gente está vivendo dentro. Por isso que a gente, na angústia, a gente sempre está tendo dentro da mente uma tese
que está mostrando um beco sem saída. Eu vou me ferrar dessa forma. É inevitável que isso aconteça comigo. Isso é angústia. E aí, o oposto do que o Reich chamou de angústia é o que ele chamou de sexualidade. Você fala, gente, mas por quê? Porque, gente, sexualidade, ela é a nossa capacidade da gente ser penetrado por alguma coisa de fora e a gente penetrar os outros também. E o que acontece quando a gente penetra e é penetrado? Ondas vegetativas percorrem o nosso corpo em direção à periferia. E o que acontece quando essas ondas brotam de dentro e trazem vivacidade? A gente é carregado por energia e informações. Essa energia ela não é só fisiológica, ela atua na mente simultaneamente. É a mesma energia. Ela, né, pegando um pouco da física, ela é onda e ela é partícula ao mesmo tempo. Ela é informação e ela é uma matéria livre de massa ao mesmo tempo. Por isso entumece o corpo, né? E isso tem uma expressão na mente também. E aí o Reich ele defende essa tese. A sexualidade, gente, ela sempre traz um risco. A angústia, ela é quando a gente tenta prevenir esse risco. O risco da gente ser penetrado, o risco da gente ser modificado, o risco da gente não ter previsibilidade, o risco de a gente viver alguma coisa nova que a gente possa não gostar. Né? Então, imagina, chega o Frodo e ele entumece, trava e fala pro Gandalf, não vou. O que ele está dizendo? Eu estou preso nesse lugar onde eu não acredito que coisas que possam acontecer de uma maneira que seja imprevisivelmente boa. Por quê? Porque essa energia está congestionada dentro dele. Obviamente, o Frodo não fez nada disso, ele mete o pé junto com Gandalf e aí tem todo o desenrolar da história. Mas ali é um momento de medo, né? Um momento de... Tem uma excitação que acontece e aquilo flui, né? Então, assim, a angústia... ela vem, essa angústia, essa sensação de congestão interna, e essa sensação de fluxo interno, de deixar passar isso, né? Uma vez que a gente foi penetrado por uma informação, por uma excitação, por um outro corpo, isso cria uma onda vegetativa, ela passa, e isso é a nossa capacidade de fluir no corpo. Então a angústia, ela vem da imprevisibilidade, e ela vem dessa crença, porque justamente a gente está preso nesse lugar, ela vem dessa crença de que a gente vai ser incapaz ou a gente não vai ter os recursos necessários para a gente lidar com o que quer que venha de novo. Quando o cara vai partir numa aventura, não é que ele não tem medo, é que ele deixa a onda vegetativa informar ele e aguçar a percepção dele por uma série de possibilidades, ele fica mais esperto. Eu vejo muito esses documentários de animais. E eu adoro ver, por exemplo, assim, esses animais pequenos, que eles não têm muito como lutar. E aí você vê que, assim, tipo um coelho, né? Assim, ele liga a orelha dele, ele liga a orelha, né? Ele não tem antena, mas ele liga e ele tá o tempo todo escaneando. Aí fala assim, cara, se a gente fosse olhar no senso comum, né? Como a gente lida com medo, né? Que é justamente congestionado. Pô, esse coelho é neurótico, então ele tá com medo o tempo inteiro. Não, o coelho está com medo em tempo inteiro, em tempo real. Ele está tendo uma série de ondas vegetativas criando hiperalerta para ele e ele podendo escanear tudo o que está acontecendo. Essa capacidade de ficar hiperalerta é um medo não bloqueado, por exemplo. É uma onda vegetativa que ele não tem uma coraça tentando antever como ele vai se dar mal. Não tem uma tese ali, né? Então aquilo passa por ele. E no final é prazeroso. Ele não está sofrendo porque ele está hiperalerta. Ele não está... Não é um hiperalerta porque ele está em excesso de atividade, porque ele está em tempo real. E isso só porque a onda de excitação pode passar por ele, pode fluir. Então, gente, assim, o coelho ele não acha que não vai ter os recursos para lidar. Eles se criam em tempo real. E essa é uma das funções do medo, por exemplo. Né? Então, assim, aceitar isso ou não, isso é o que define a nossa capacidade de fluir. Então, se a gente bloqueia, né, autonomamente esses fluxos de excitação que passam pela gente, às vezes tem gente que bloqueia por raiva, tem gente que bloqueia tristeza, tem gente que bloqueia alegria, tem gente que bloqueia prazer, tem gente que bloqueia um monte de coisa. A gente não precisa, não é só o medo, a gente tem várias emoções, né? Então, quando a gente bloqueia esses fluxos de excitação que passam pela gente por conta dessas muitas cápsulas de tempo que a gente não curou, então a gente vai... O que a gente vai contar como recurso? A gente vai contar prioritariamente com constrição e controle para se sentir seguro. E aí isso acaba que define a nossa forma de fluir na vida.
Fala. Mas, Vicente, deixa eu te interromper um pouquinho. Queria te fazer uma provocação aqui nessa coisa de fluir na vida, né? Muitas vezes a gente pode parecer que essa coisa de fluir na vida é uma coisa fácil, né? Ah, vamos abrir mão do controle, vamos ser leve, né? Vamos good vibes only, né? Vamos pensar positivo que a coisa vai funcionar. E eu acho que na prática talvez isso também seja uma forma até também de se defender, de ficar constrito, né? De fugir um pouco da realidade. Esse pensamento, esse tipo de pensamento, ele não leva muito em conta os lugares que a gente tem pouco curados dentro da gente, né? Que muitas vezes a gente também não pode nem ter consciência desses lugares, né? Eu vejo muitas pessoas que apostam nesse pensamento positivo, né? Vamos pensar positivo que a coisa vai mudar, assim. Não que pensar positivo seja ruim em si, mas talvez isso não esteja muito conectado com a realidade, pode carregar muita constrição e controle dentro também, né? Achar que é só tornar o pensamento leve que as coisas mudam, né? É meio ingênuo, penso assim, talvez. O que você pensa disso? Não, eu gosto muito também desse tema, Bruno, né? A gente já, é bom você estar trazendo isso, que a gente já discutiu algumas vezes, mas é isso, né? É uma posição muito clara que a gente tem, esse pensamento, um pensamento meio nova era nesse sentido, e aqui eu uso bem dentro dessa ideia de que, você falou muito bem, basta pensar positivo, ou basta querer ser leve, como se passasse uma borracha, que o ser leve dentro desse pensamento nova era, ele parece que é uma ideia de reposicionar o pensamento. De ser, basta querer uma outra coisa. Aí tem toda aquela galera do segredo, tudo que assim, basta criar uma nova programação mental que as coisas funcionam. E não é assim. Porque essas cápsulas de tempo, elas não são decisões da mente. Elas são sentimentos e sensações de risco que criaram um tipo de aprisionamento da nossa energia para que a gente não morresse. Por isso tem áreas do corpo afetadas e tem camadas isso. Só que o legal é que, assim, para cada congestão que a gente tem no corpo, por isso que esse exercício de respirar devagar e observar, a gente vai notar que tem várias resistências dentro. Não é resistência mecânica, é resistência quando a gente nota o que a gente sente enquanto a gente respira. Lá no fundo, a gente nota que tem forças que estão fluídas, que estão indo, que estão querendo conectar, e tem forças que resistem dentro da gente. E elas estão mostrando esses lugares temporais. Então é meio ingênuo achar que é uma coisa de mudar. E o que acontece? A pessoa tem um discurso positivo e, no fundo, ela leva uma série dessas constrições que elas vão dar duas saídas, como eu falei, constrição e controle. Elas vão lidar com as situações de vida, principalmente de risco, dessa forma. E aí, o que acontece? É como a gente tem uma relação amorosa e a gente perde o interesse nessa relação. O que acontece? Ela se torna previsível. Oi amor, tá bonito no primeiro dia. Oi amor, tá bonito no segundo dia. Tem uma hora que o amor vai falar assim, peraí, e aí, o que mais tem pra mim hoje? Sabe, tipo, tô de saco cheio. E aí, se essa pergunta não é feita, você acostuma num lugar, esse lugar trava dentro de você, e aí daqui a pouco isso cria uma congestão. E aí passa uma onda vegetativa e aumenta essa congestão. Estou falando em tempo real, mas a gente tem uma série dessas coisas gravadas na história. Então, assim, eu queria trazer essa ideia final, né, para a gente até não demorar muito na live, mas é isso, assim, previsibilidade, que é o que esses construtos, a coraça e esse lugar temporal dentro da nossa mente, previsibilidade e controle, elas sempre vão causar perda de vitalidade. Então, por quê? Porque elas criam estase, como o Reich falava, estase sexual, estase energética nas relações, e elas criam estase dentro da gente. Então, para finalizar, eu queria deixar esse convite terapêutico para vocês, a gente poder abrir para perguntas, né? O convite que eu deixo terapêutico aqui para fechar essa fala é o seguinte: e se a gente pudesse entrar numa aventura terapêutica, com medo mesmo, e a gente pudesse aprender a como lidar com as excitações que percorrem a gente? E a gente pudesse ter prazer com esse processo. Como é que seria, né? Ou seja, literalmente encarar essa aventura. Eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo, eu sei que eu tenho essas cápsulas de tempo dentro da gente, dentro de mim, e eu sei que eu vou esbarrar numa série delas, mas e se eu puder aprender a lidar com essas excitações? E se eu puder aprender a abrir isso e a viver com prazer esse processo? Não tem nada a ver com pensamento positivo, tem a ver com deixar a excitação passar e saber como fazer isso
aí é o processo terapêutico. Né? Não é com livre decisão da mente que a gente faz isso, é entrando na programação. E é isso, gente. É isso que eu queria deixar como proposta para quem estiver assistindo a live. Não, legal, Vicente. Eu queria trazer aqui duas questões que apareceram aqui. A primeira, até conectada com isso que você acabou de falar agora, a pergunta é a seguinte: e como identificar quando a positividade está sendo usada como constrição e quando se está realmente autoconsciente de nossas sensações e emoções? Essa pergunta eu responderia assim: não tem outra maneira de responder isso teoricamente, só sensorialmente. Ou seja, pega um pensamento positivo. Acho que assim, o grande órgão que denuncia a hora que para um fluxo é o nosso diafragma. Né? Ele, como o Frederico Navarro fala, ele é a sede ela é a sede do lugar onde a gente sente um medo que a gente não pode viver. Tem medo antecipatório. A gente trava o diafragma para evitar sentir. Então, a resposta estaria o seguinte: pensa em algo que você julga como positivo e vê o quanto você, de fato, consegue sentir um relaxamento no teu diafragma ou o quanto o teu diafragma continua preso e a sua mente cria um mundo de fantasia para você se sentir relaxado. Se você está relaxado, você está relaxado em tempo real. Se você precisa criar um mundo de fantasia para relaxar, que é a questão que você falou, Bruno, do pensamento positivo, né? Você, de fato, cria uma cisão, que ela é uma espécie de doideira, nesse sentido, né? O Reich chama da cisão esquizofrênica. É uma cisão. Você sente algo que você não processa, e aí você desdobra isso num pensamento fantasioso, fantástico, com elementos fantásticos, e diz, não, nesse lugar está tudo bem, mas o seu diafragma está preso. Então, como é que você ancora isso? Você olha e vê se a pessoa está, de fato, relaxada no que ela está sentindo, como esse pensamento positivo. E é uma forma que só a pessoa vai poder sentir isso. Claro que um terapeuta treinado vai olhar para a cara da pessoa e vai ver uma série de micromovimentos de tensão, e vai perguntar, e esse seu rosto? E essa sua expressão? O que você está sentindo? E aí, às vezes é isso, a pessoa é obrigada a descer de um pensamento fantástico, né, que ela criou como uma forma de sair, né, e é isso que o sistema autônomo faz, cria esses lugares fantásticos, e aí ela olha e fala, não, eu sinto peso, eu sinto que está preso, eu me sinto acelerado dentro. Então pronto, você tá angustiado, a sua energia parou. Está errado? Não, ela só parou. A gente pode investigar o que está acontecendo contigo. E aí a pessoa põe um pé na realidade. Eu acho que essa é a melhor forma de tentar responder isso. Legal, Vicente. Gostei bastante. Tem mais uma questão aqui que a Ana traz para a gente, que é o seguinte: a necessidade de gemer muito alto no ato sexual como caminho para o orgasmo, por estar sentindo prazer, para a Reich, seria algo como a pessoa estar totalmente entregue, sem medo do orgasmo, ou tem alguma visão negativa disso? Obrigado pela pergunta. Eu começaria perguntando sobre isso. O que é uma necessidade de gemer alto? De onde ela vem? Tudo depende de onde vem. Ou seja, a necessidade de gemer alto, ela vem de alguma ideia que entra na frente de que isto é legal, ou eu estarei me expressando se eu gemer alto, ou seja, ela parte de uma pré-concepção, ou alguma onda vegetativa toma você, e aí quando você geme alto, isso é inevitável e espontâneo. Se for inevitável e espontâneo, isso é em tempo real. Então, provavelmente, é uma onda vegetativa. Quando você está lá tendo a relação, e aí você tem um milésimo de segundo, onde você decide que vai gemer alto, porque isto emula uma entrega, e isso, gente, acontece num milésimo de segundo, então você não está em tempo real. Você fez uma série de cálculos, porque provavelmente o teu sistema autônomo calculou que essa energia não estava passando. Então você tinha que resolver o problema. O que o sistema autônomo faz? Ele te ajuda, gente. Então você chega e fala, então eu vou gemer alto. E aí você pode acreditar na própria história, né? Ou não. Se você está lá tendo uma relação e aquilo toma você, o que você faz como qualquer impulso espontâneo? Você expressa. E você expressa na intensidade do que o seu corpo te pedir.
Então, o gemer alto, essa necessidade de gemer alto, ela pode ser algo da coraça ou ela pode ser espontâneo. E o gemer alto, eu não sei se é um caminho para o orgasmo. Ao contrário, assim, o orgasmo ele é o momento onde você se deixa convulsionar. E aí, se você geme no meio do caminho, assim como você grita quando tem raiva, você deixa o pranto vir quando você tem tristeza, você ri quando você quer celebrar alguma coisa, quando vem esse impulso e ele passa por você, ele também não deixa resíduo. Ele não cria tese. Quando a gente cria história e tese depois do impulso ou durante o impulso, isso significa que essa energia ficou presa. Essa narrativa acontecendo na mente, ela não é indicativo de espontaneidade. Então, se você gemeu, você gemeu. Mas se você geme depois e tem algo que se observa, você se auto-observa e vê você julgando positivamente o fato de você ter gemido, você já está num mundo fantástico criado por uma defesa. E aí você não está espontâneo. Então, todas essas perguntas são boas perguntas porque não tem como aferir de fora isso. Se você está com um terapeuta treinado, ele vai olhar para a sua expressão e ele vai te perguntar buscando de onde você está partindo. Né? Então, assim, Ana, depende. A resposta seria depende. Depende de onde essa necessidade de gemer vem. E se você não puder aferir com precisão de que lugar de dentro de você ela vem, é difícil dar uma resposta para isso. Mas se você afere, você já tem essa resposta. É isso que eu responderia. Eu queria acrescentar, Vicente, que é justamente nesse sentido que ser alto ou baixo, gritou muito, gritou pouco na hora do orgasmo, é uma coisa que não tem um padrão, não tem uma regra pré-definida de fora, para o certo ou para o errado. Né? É o que você sentiu, é o que o teu corpo te pediu para fazer naquele momento e você permitiu a expressão acontecer. Né? Então, acho que é dessa forma que a gente consegue aferir bem, né? Exato, e tudo bem, sabe? Se tem uma irrupção vegetativa e ela passa por você e aquilo te toma e você permite, sim, o som sai alto. E tudo bem. Assim, o problema que a gente vive no dia a dia é até diferente, né? Assim, às vezes a gente pode, se a gente estiver espontâneo, se travar porque a gente fica com medo do que as pessoas vão ouvir, vão julgar. E isso, dentro de um espaço sexual, é muito ruim. A gente, assim, o melhor espaço é o espaço onde você está seguro para expressar o que você precisa. Né? Então, assim, se eu tiver com uma raiva muito genuína ou uma tristeza, deixa o som sair. Né? Prender o som é uma medida de contenção também. Então, eu acho que é só essa precisão de onde está vindo isso. Né? Isso só essa fineza que a própria pessoa pode averiguar. Mas se a irrupção vem forte, pode gritar alto, sim. Tudo bem, claro. É espontâneo. Legal, Vicente. Antes da gente partir para o encerramento e já deixando um pouco mais de tempo aí para quem quiser colocar alguma questão a mais que surgir, bom, primeiramente queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelas explicações todas. Acho que ficou bem claro, gostei bastante da live, agradeço muito. Queria também aproveitar o momento aqui e todos que estão aqui para dizer que esse tema e outros temas que têm relação com o tema da energia e da sexualidade na clínica, eles vão ser mais profundamente abordados, com muito mais exemplos e mais riqueza de conteúdo no curso que está começando agora, dia 17. Estou aproveitando aqui para dar publicidade para esse curso. A gente ainda tem algumas vagas, né? Estamos começando no dia 17, semana que vem. Então, quem tiver interesse em aprender um pouco mais, corra que ainda dá tempo de se inscrever no curso. A gente ainda tem vagas abertas, tá bom, pessoal? Obrigado, Bruno. E respondendo aqui, a live vai ficar salva sim, tá? Para que todos possam ver depois e encaminhar também para todos quem tiver interesse. A gente fica muito feliz aí com toda essa distribuição do conteúdo, gente. Obrigado. Eu acabei de ver uma pergunta aqui, esse curso é presencial. A gente só vai começar a dar os cursos presenciais, acho que da metade do ano para frente, e eles vão ser híbridos, né? Mas, por enquanto, os cursos são online, porque teve muita mudança durante a pandemia e a gente está reposicionando. Mas a gente nota que
tem pouca perda, sabe? Assim, nem falaria perda, assim, é uma outra dinâmica. E a gente tem muita mobilização no sentido dos questionamentos, né? Não é um curso teórico, a pessoa ali vai e consome um conteúdo. É um conteúdo que a gente quer que mexa com vocês e que tenha aplicabilidade prática, mesmo se vocês não forem direcionados à clínica. Então, assim, se vocês gostaram da live, né, distribuam, assim, encaminhem, né, e participem do curso. Né, a gente vai abordar isso tudo com muito mais profundidade lá. E obrigado, Bruno, por amparar a live. E gostei muito das tuas perguntas também, das tuas colocações. Agradeço também a oportunidade de estar aqui participando. É isso aí, a Maria colocou aqui agora o link da bio, né? Está lá na bio do Ergonomia. Está no site também, ergonomia.com.br. Então entrem lá também, tem um caminho lá para vocês se inscreverem. Eu recomendo muito, já fiz o curso e eu gosto bastante, assim, recomendo demais, pessoal. Obrigado, Bruno. Então é isso, gente. Obrigado a todos. Distribuam aí a live, comentem, marquem os amigos, os colegas todos e seguimos aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom descanso. Obrigado, gente. Obrigado pelo interesse de todo mundo. Um abraço para vocês.